ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, relator da Lava Jato, morreu nesta quinta-feira, como nós ouvimos, né, no nosso departamento de jornalismo, à tarde na queda de um bimotor em Paraty, no sul do estado do Rio de Janeiro. Morreu nesta quinta-feira o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Ele estava em um avião de pequeno porte que se acidentou em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Indicado pela então presidente da República, Dilma Rousseff, Teori Zavascki entrou no Supremo Tribunal Federal em 2012 e atualmente era responsável pela análise de denúncias, recursos e delações premiadas no âmbito da Operação Lava Jato. Apesar do recesso do Poder Judiciário, o ministro vinha despachando normalmente e estava prestes a homologar as delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht, no âmbito da Operação Lava Jato. E com sua morte, quem deve assumir os processos que estavam sob sua responsabilidade? É isso o que vamos falar agora no Revista da Cidade. Para conversar sobre o assunto, estamos recebendo o Dr. Eduardo Leite, vitimólogo e criminólogo, mais uma vez aqui no nosso programa. Apesar de não ser um bom dia, não né? é um bom dia. Porque o país está em luto. Claro que está, claro que está. É claro que a gente deixa todos os nossos sentimentos aos familiares, é um momento de muita dor, mas a gente tem que falar de como vai ficar o cenário da Operação Lava Jato. Marise, o país, ele, além de estar chocado com a morte desse ministro, da forma como foi, né? Da forma como foi, no momento em que foi, né, sobretudo, ainda vive tempos sombrios, né? Muitos falam em tempos de conspiração, mas nós temos que encarar, ou seja, a vida continua. Os processos continuam, as apurações precisam continuar, é uma necessidade da nação, né, do povo brasileiro. Né? Eu acho que o STF tem que, o Supremo Tribunal Federal, através da presidente Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, tem que efetivamente tomar uma providência imediata. É óbvio que depende de duas questões. Tá? Quais são essas duas questões? Primeiro está na mão do presidente da República, o Michel Temer. Tá? Ou seja, o relator, a pessoa que pode assumir todos esses processos que estão sob sigilo, inclusive, as delações da Odebrecht, que foram recentemente, que vão ser homologadas, não sabe por quem, mas serão homologadas ou serão devolvidas para a Procuradoria-Geral, enfim. Vamos ter uma solução. Então, num primeiro momento, está na mão do Michel Temer, né? Porque é o presidente da República, cabe a ele escolher um nome. É ele que indica, essa pessoa é sabatinada e a nomeação acontece e a pessoa, esse jurista, assume a cadeira do ministro Teori, tá? Esse é num primeiro momento. Tá? Agora, nós temos duas outras questões. Primeiro, aí vem a presidente da Suprema Corte, a ministra Carmen Lúcia, que ela tem duas saídas, na verdade. Quais são essas duas saídas? Primeiro, se eventualmente não ocorrer essa nomeação no prazo de 30 dias e tivermos aí uma vacância do cargo, então, obviamente, esses processos devem ser redistribuídos. Tá? E a redistribuição, ela fica, exclui a ministra, a presidente, porque a presidente não pode ser relatora desse processo. Há, inclusive, um movimento de que a ministra assumiria, a ministra não pode. Ela não pode. A presidente não pode assumir, porque, na verdade, tem que ser distribuída entre os demais. Tá? Qualquer outro que pudesse fazer parte da segunda turma, que é onde o ministro Teori fazia parte, porque é a primeira e segunda turma, tá? Então qualquer um daqueles ministros pode. Como é um processo muito complexo, o correto é ser submetido para todos os ministros da corte, ou seja, ser redistribuído se eventualmente isso não acontecer. Mas num primeiro momento se aguarda efetivamente a rapidez do presidente da República, do Michel Temer, em indicar essa pessoa para assumir o posto do Michel Temer. Aí você pode até me perguntar, bom, quem poderia ser? Na minha opinião, a pessoa que mais está preparada nesse posto adequado para assumir, para ser indicado pelo Michel, ser sabatinado pelo Senado e ser nomeado, sem dúvida nenhuma, é o juiz Sérgio Moro. Isso eu não tenho receio de falar sobre isso, porque na verdade é a pessoa que conhece a fundo as questões do processo da Lava Jato. Mas a partir do momento que o presidente faz uma indicação, a pessoa pode dizer sim ou não para aceitar? Não, é óbvio, ela aceita ou não, né? Ou seja,
uma vez que aceite o cargo, será sabatinado pelo Senado. E os senadores devem aprovar aquele nome, né, uma vez aprovado pelo Senado, pela maioria, tá, dos senadores, obviamente, aí a nomeação é feita pelo presidente da República. Né? Isso num prazo rápido. Né? Então, na minha opinião, obviamente, a pessoa que está mais preparada, que tem conhecimento de causa, né? Obviamente, eu não tenho o menor receio, o menor pudor de falar que é o Sérgio Moro. Isso não tem a sombra de dúvida. Né? Mas você acredita que vai ser ele mesmo? Que olha, o presidente vai indicar? É o que eu falei, o país vive uma conspiração. Isso também pode ser uma conspiração, né? Ou seja, pode eventualmente ser indicado uma outra pessoa. Se for indicado um outro jurista, o que acontece? Até esse jurista, até esse novo ministro ter conhecimento de causa, conhecer todos esses processos, são muitos processos, são mais de 900 depoimentos que devem ser analisados. Tanto é que esses depoimentos dos diretores da Odebrecht, que são mais de 900, eles se encontram sob sigilo, né, absoluto e trancado dentro de uma sala do Supremo Tribunal Federal por determinação da própria presidente Carmen Lúcia, e que fez corretíssimo, entendeu? Então, isso seria, obviamente, um atraso para o país, isso seria um prejuízo irreparável para a apuração da Lava Jato, isso sem dúvida nenhuma. Então, essa é a situação desenhada, atual, né? Essa é a situação atual do quadro em que nós nos encontramos. Agora, é óbvio que isso depende exclusivamente do presidente da República, Michel Temer, que deve tomar ele não tem prazo para indicar, pode levar meses essa indicação. Esse que é o problema maior. Pode levar meses. Né? Às vezes, eu achava o ministro Teori um ministro muito técnico, tá? Ele foi nomeado pela ex-presidente Dilma, tá? Todos achavam, inclusive, que o ministro Teori, ele era indicado pelo PT e, na verdade, ele foi indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Fernando Henrique. Então ele foi resgatado, ele foi retirado do Superior Tribunal de Justiça e nomeado para a Suprema Corte. Né? Então, me parece que, neste momento, essa é a situação em que se encontra o país. Eles disseram agora, que vão... a nação espera uma resposta imediata, de forma... eu acho que nas próximas horas, a ministra Carmen Lúcia ainda não se pronunciou em relação a essa questão. Iriam dar 3 dias de luto, né? Não, já foi decretado ontem 3 dias de luto, mas a vida continua, a situação, e mais ainda, né? Como foi num momento muito emblemático, o país está fragmentado, as instituições estão fragilizadas, né? A própria ministra até fez esse comentário, né? As instituições estão fragmentadas. Então, obviamente, o quanto antes for dado uma resposta para a nação, melhor. Né? Eu acho que é muito mais tranquilo, mais seguro e acalma a sociedade. Né? Eu acho que a sociedade não quer que simplesmente isso seja abafado. É um acidente que vai ser apurado, que vai ser investigado. Aliás, já foi instaurado o procedimento para investigação. Quem vai conduzir as investigações? Polícia Federal. Polícia Federal? Tá. E a CENIPA, que é um centro de prevenção de crimes, tá? Ou seja, a CENIPA, ela está ligada à ANAC, né? E ela faz toda a investigação das causas do acidente para fazer prevenção. E a Polícia Federal faz a investigação para apurar as causas, né? E se eventualmente foi um acidente, se foi uma outra situação, se foi qualquer outra situação, se foi um crime praticado, enfim. Então isso vai ser apurado, né? Agora, é óbvio que todo mundo quer uma apuração imediata e rápida. O receio é o atraso, né? Porque a gente está acompanhando as investigações da Operação Lava Jato, é tudo muito demorado, tanto porque tem que apurar todos os detalhes e agora mais isso, né? Claro, a gente respeita, claro, a morte que aconteceu, né, do Teori Zavascki, mas a população quer sim um nome logo para tomar a frente e a gente desenrolar esse processo. O que nós não podemos nos deixar se contaminar é
por esses boatos que eventualmente na internet começa a surgir, entendeu? Eu acho que investigação é algo muito sério. Claro que é, porque minucioso. Se é um acidente, se é um crime, isso vai ser obviamente apurado, será apontado. A Polícia Federal, existem instrumentos para apuração, para chegar a um resultado final. É um avião que fazia, eu atuei como advogado no último acidente da TAM aqui em Congonhas, então eu sei muito bem como é que isso funciona. Existe todo um mecanismo técnico, um corpo técnico muito, eu diria que muito competente, principalmente do CENIPA, para poder apurar as causas. Se eventualmente houve alguma alteração, vai ser constatado. Agora, o grande problema que dificulta muitas vezes é que esse avião, como é um avião de pequeno porte, ele não tem caixa preta. Então, por não ter caixa preta, obviamente, você tem dificuldade na investigação. E mais uma questão ainda, era um voo e era uma aterrissagem de visual, não era por instrumentos, porque aquele aeroporto... O aeródromo de Marte, ele tem equipamentos para poder recepcionar aviões, mesmo em tempos ruins. Mas o aeroporto de Paraty não, era na verdade, decolagem e pouso visual. Então, obviamente, chovia naquele momento muito, nevoeiro, era uma região muito complicada. Então, tudo isso vai ser apurado. Levado em consideração. Vai ser, obviamente, ouvida testemunhas, verificado como é que se o avião estava... Uma coisa pode ser descartada, não há pane seca, ou seja, não é falta de combustível, porque o trajeto era muito pequeno. E eles viram vazamento também de combustível na água. Agora, nós precisamos de uma resposta rápida. As autoridades precisam, principalmente, sobretudo, o presidente da República e vamos esperar, e a ministra Carmen Lúcia. E vamos esperar, que não seja meses e meses, como você disse, que pode ser que aconteça isso. Mas, enfim, a gente vai ficar de olho em cada nova informação que for atualizada para o nosso departamento de jornalismo. E em breve recebendo mais uma vez o doutor Eduardo Leite. Quem quiser conversar com o doutor Eduardo é lá no facebook.com/Eduardo César Leite. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Um ótimo final de semana. Para você Espero também. Que possamos, na verdade, voltar ao país. Claro, com certeza, Colocar tudo no eixo.